Olá, irmãos, a paz de Deus. A palavra de hoje está lá no livro de Esté, capítulo 4, versículo 10 até o versículo 16. Se você quiser e puder abrir a sua Bíblia Sagrada, abra. Confira esses versículos juntamente comigo, do livro de Esté, capítulo 4, versículo 10 ao versículo 16. Eu tenho certeza que essa palavra falará ao teu coração de uma forma tremenda. Versículo 10 diz assim, Esté, capítulo 4, versículo 10 diz assim: Então ela quem, Esté, o instruiu que dissesse o seguinte a Madosqueu: Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabe que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Madosqueu recebeu a resposta de Esté, mandou-lhe dizer: Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esté mandou essa resposta a Madosqueu: Vá, reúne todos os judeus que estão em Suzã, jejuem em meu favor. Não coma nem beba durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuarão como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra rei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Que palavra gloriosa, que palavra tremenda. Essa palavra vem ao meu e ao seu encontro para deixar bem claro que não existe coincidência quando o respeito é Deus. Não existe. Deus te colocou em determinado lugar para um objetivo. Deus, amém, criou situações para um objetivo. Deus te apresentou pessoas para um objetivo. Deus, ele trabalha no teu presente projetando o seu futuro. Literalmente, projetando no seu futuro. Quando você entende que nada sai do controle de Deus e que todas as coisas estão no controle de Deus, as coisas ficam mais fáceis de ser feitas e resolvidas. Esther, a rainha Esther, ela tinha sido colocada nessa posição de rainha com um objetivo muito claro. No momento no qual ela foi constituída rainha, poderia ser que ela não entendesse o porquê ela estava sendo colocada naquela posição. Ou porquê, amém, tinha acontecido aquilo com ela. Sorte? Amém, não, Deus. Por mais que nos 10 capítulos do livro de Esté não se pronuncie o nome de Deus em nenhum momento, nós vemos a presença dele em cada momento desse livro. Por mais que o nome dele não seja pronunciado, não seja escrito, nós vemos o agir de Deus do primeiro capítulo ao último capítulo do livro de Esté. Deus agindo, Deus trabalhando, Deus movendo, Deus operando de uma forma extraordinária, sempre com o intuito de proteger e de livrar o seu povo das mãos do inimigo. Então, o reinado de Esté, a posição de Esté, tinha um objetivo muito claro, muito específico. Quantas pessoas dizem eu estou em tal lugar por acaso? Não, não está. Tem um propósito.
Eu não tenho tal posição por acaso. Não tenho objetivo nisso. Tenho um objetivo. Você pode descobrir mais à frente, igual Esther descobriu mais à frente. Qual era o objetivo dela se tornar rainha? Era esse o objetivo. Madosqueu, ele vê o decreto, ele fica desesperado, ele fica apavorado, mas ele sabe que de um jeito ou de outro, Deus irá livrar o povo dele. Que Deus enviará socorro e Deus livrará o povo dele daquele decreto, daquela estratégia do inimigo contra a vida deles. Esther vê o desespero dele e pergunta por quê. E ele fala para Esther, é por causa do decreto. E ele manda uma cópia para Esther desse decreto e pede para ela suplicar, pede para ela implorar diante do rei pela vida dela e pela vida do povo dela. Mas ela, naquele momento que ela recebe aquela mensagem, ela fica apavorada, ela fica amedrontada, e normal. É normal você ter medo, é normal você ficar angustiada, é normal você querer recuar, só não é normal você desobedecer e não se posicionar. Isso não é normal. E ele deixa bem claro para ela qual é a posição. Quando ela vê, ela recebe o recado, amém, de Madosqueu, ela responde ele. E a primeira resposta de Esther era a resposta que qualquer um em sua consciência responderia. O versículo 11, né, que ela dá a resposta a Madosqueu, ela diz, versículo 11, todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império, seja homem ou seja mulher, que se aproxime do rei num palácio interno, sem por ele ser chamado, será o quê? Morto. Ela manda esse recado. Ela fala, eu não posso ir à presença do rei se ele não me chamar. Porque todo mundo sabe, se alguém for à presença do rei no pátio interno, sem ser chamado por ele, morrerá. A não ser que, aí ela fala, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada na presença do rei há mais de 30 dias. Ela fala para Madosqueu, não tem como eu ir lá, porque se eu for eu corro risco de morte, a não ser que ele aponte o cetro de ouro na minha direção e poupe a minha vida. Mas ele já não me chama há mais de 30 dias. Então ela deixa bem claro para Madosqueu que ela não poderia ir, porque ela correria risco de morte. Mas Madosqueu manda uma resposta para Esther, ou em outras palavras, um intimato. Ele deixa bem claro quais são as duas posições que ela está. Ou ela vai à presença do rei e implora para ele pela própria vida e pela vida do povo dela, ou ela será morta e toda a casa do pai dela morrerá. E o povo judeu, sim, o Senhor iria enviar salvação e socorro de uma outra maneira, tá? Se você não quiser fazer, Deus vai fazer com outra pessoa. E a bênção que era para você vai ficar para outra pessoa. Mas Deus sempre vai socorrer o povo dele. Se você não quiser ser o instrumento de socorro e de salvação, Deus irá usar outra pessoa para isso. E quem vai sair perdendo é você. Quem vai sair em desvantagem nesse sentido é você. Então, Madosqueu, ele dá as duas possibilidades para Esther. Em outras palavras, ele fala, escolhe, Esther. Ou você cumpre o seu chamado, aquilo no qual você foi chamada para fazer, porque você está aí como rainha para isso, com esse objetivo, ou você morrerá e toda a casa do seu pai também.
vai. Então tem aquela pessoa que fala assim, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Não, se você não fizer, meu querido, quem vai perder é você. Perder de ser abençoada, perder de ser honrada diante de Deus e perder de ser um canal de bênção na presença de Deus. Quem vai perder só é você. Não existe esse negócio, se eu não fizer, ninguém faz. Faz sim. Deus levanta outra pessoa, Deus faz de outra maneira, ele opera. Mas aquela bênção que era para você, você não terá. Tá? Terá a maldição da desobediência. E com Esté foi exatamente isso. No versículo 12 do capítulo 4 do livro de Esté, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esté, né, que não poderia ir até a presença do rei, porque correria risco de morte, a não ser que ele estendesse o cetro de ouro em direção a ela e poupasse a vida dela, e já fazia 30 dias que ele não a chamava. Quando ele recebe essa resposta de Esté, ele manda dizer para Esté o seguinte: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Ele deixa bem claro, não pense que porque você está na posição que você está, que foi Deus que colocou, mas Deus também tira, Deus também derruba. Então toma cuidado com isso, Ele deixa bem claro, não pense que por você ser a rainha Esté, você vai ser poupada de ser morta, ou você será a única judia a escapar. Não vai. Ele deixa bem claro. Mandou dizer, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Versículo 14. Pois, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Então ele deixa bem claro, se ela se calar é uma opção, se ela não fizer e ela se calar, o socorro e o livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a sua família do seu pai morrerão. Você e a sua família da parte do pai morrerão todo mundo da sua família. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. E ele ainda lembra ela. Você está aí para isso. Você está nessa posição para isso. Para interceder pelo povo. Para buscar pelo teu povo. Deus te colocou aonde você está com um objetivo claro. Com algo muito claro. Você precisa fazer. Você tem essas duas opções. Se você fizer, mas é difícil, eu corro risco de morte. Mas Deus te protege, Deus te guarda. Quando ele manda você fazer algo, ele se responsabiliza. Mas se você se cala, se você não faz o que Deus mandou você falar por medo, automaticamente você sofrerá e pagará um preço muito alto sobre isso. Então ele deixa bem claro para ela. Ele deixa bem explícito, mas ele deixa Esté escolher. Ele deixa essa decisão na mão dela. E ela, como alguém sábia e inteligente que era, versículo 15, ela manda uma resposta para Mardoqueu. No versículo 16, a resposta de Esté é: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejum em meu favor. Então Esté decide ir à presença do rei. Mas antes de ir à presença do rei, ela proclama ou ela pede entre os judeus um grande jejum. Um jejum de 3 dias e de 3 noites, sem comer e sem beber pela vida dela. Tá? Para que Deus desse para ela sabedoria, para que Deus desse para ela força, e para que ela conseguisse obter o objetivo que era salvar o povo judeu daquela situação. Nunca vá fazer algo sem oração. Nunca vá a determinado lugar sem oração. Nunca faça algo sem orar primeiro. Então Esté vai à presença do rei. Mas antes de ir, ela proclama esse jejum e ela mesmo também ora e jejuma.
Quantas pessoas têm uma decisão muito séria para tomar ou um posicionamento, correndo risco de vida e vai sem orar, e vai sem jejuar, e vai com a cara e com a coragem? Ô, meu, se Deus não for na frente, eu não irei. Ore primeiro, jejum primeiro. E o interessante é que esse jejum que Esté proclama de 3 dias e 3 noites, ela pede aqui, ó, ela pede para os judeus que estão em Suzã que jejuem em favor dela, para ela poder ir até a presença do rei. Não coma nem beba durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Então você pede, a Esté pede o povo para jejuar, mas ela também jejuma. Tem pessoas que pedem oração, em vez de orar junto, tá dormindo. Em vez de orar junto, tá descansando a beleza. Pessoa lá orando, clamando, e a pessoa não faz nada. Não, Esté também estava jejuando. Esté também estava orando. Esté também estava fazendo, tá? Ela não só mandou o povo, ela também estava, porque ela estava com medo, ela estava angustiada. Então ela foi apresentar aquela causa a Deus durante 3 dias de oração e de jejum, sem comer e sem beber, pedindo para Deus sobre essa causa. E Deus trouxe a resposta? Trouxe a resposta de uma maneira grandiosa. Ela não morreu. O rei estendeu o cetro de ouro para ela, poupou a vida dela. Por quê? Porque ela era rainha? Não, porque teve jejum e teve oração, e a resposta ela chegou. Se você quer ter resposta, se você quer que Deus envie providência, que Deus responda o teu clamor, entre em jejum, entre em oração, e a resposta chegará. Tem pessoas que querem resposta, mas não quer clamar. Tem pessoas que querem resposta, mas não quer colocar o joelho no chão. Tem pessoas que querem resposta, mas não quer se esforçar. Tem pessoas que querem providência do céu, mas não quer clamar. Ei, é necessário que tu venha buscar, é necessário que tu venha clamar, é necessário que tu venha pedir a direção e o direcionamento do teu Deus. Esté não ia na presença do rei sem antes orar, sem antes jejuar, sem antes pedir o direcionamento de Deus. E quando ela jejum e ela ora, o povo todo de Israel também, os judeus também estavam em oração, a resposta ela vem. Ela não morre. Pelo contrário, o rei estende o cetro para ela, tem misericórdia dela e escuta o que ela tinha para falar. Deus dá sabedoria para Esté. Deus dá sabedoria, ela não pede de cara para o rei salvar o povo dela. Não, ela faz 2 jantares, ela faz 2 refeições, banquetes, 2 banquetes, antes de implorar para o rei, em prol da vida dela e em prol do povo dela. Ela prepara o rei para pedir. Ela não pede de cara, ela prepara primeiro. Seja sábio, seja prudente. Peça o direcionamento de Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Peça para Deus sabedoria. Eu não estou entendendo nada, eu estou apavorada, eu estou com medo. Vai jejuar, vai orar, vai pedir para Deus direcionamento, vai pedir para Deus força, vai pedir para Deus sabedoria sobre essa causa, sobre essa petição. Peça para Deus. Não vá ao campo de batalha sem antes ouvir o que o teu general tem para dizer. O teu general é Jesus. Peça para ele discernimento, peça para ele força, peça para ele, peça. Ela diz: eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, porque ela sabia que era contra a lei. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Ela estava disposta a entregar a vida dela. Afinal de contas, se ela se calasse, ela morreria. Se ela falasse, ela correria o risco também de morrer. Estou pronta para morrer, se assim for necessário. Estava com medo? Estava. Mas decidiu fazer o que tinha que ser feito. Tem pessoas que se acovardam.
Tem pessoas que recuam com medo da morte. Ô, minha querida, aprenda a confiar em Deus. Aprenda a esperar em Deus. E aprenda, antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa, ore primeiro, jejue, peça a direção de Deus e Ele te dará. Ele te dará direção. Ele te dará direção. Amém? Se essa palavra falou ao teu coração, eu tenho certeza que ela falou. Se ela falou ao teu coração, não esqueça, compartilhe. Pode ser que uma vida nesse exato momento precise ouvir exatamente essa palavra. Seja a boca de Deus na vida de alguém. Seja um canal de bênção sobre a vida de alguém. Compartilhe com os teus amigos, com os teus familiares. Não esquece de deixar o seu joinha dizendo que você gostou dessa palavra. Comente aqui embaixo. Essa palavra falou o teu coração? De que maneira essa palavra falou o teu coração? Eu leio todos os comentários e eu respondo todos os comentários. Então não esqueça, amém, de compartilhar e comentar nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É de graça, não custa nada. E além de ser de graça e não custar nada, eu tenho orado por todos os inscritos desse canal, para Deus abençoar a sua vida, a sua casa, os seus projetos. E eu tenho certeza que Deus irá te abençoar de uma forma tremenda. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ligeiro, é de graça, não custa nada. Vamos orar? Estenda as tuas mãos juntamente com as minhas. Peça para Deus força para orar. Peça para Deus sabedoria antes de tomar qualquer decisão. Peça para Deus mover sobre a tua vida de uma forma estrondosa. Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso, Pai. Senhor, eu estou de mão estendida juntamente com essa vida que está orando juntamente comigo. Senhor, eu te peço que o Senhor venha tocar sobre essa vida de uma forma tremenda, que o Senhor venha mover, meu Pai, sobre essa vida de uma forma estrondosa. Tira o medo, tira a angústia, Pai, tira a incredulidade, tudo que queira fazer barreira entre essa vida e o Senhor. Queima, 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 queima. Desperta para orar, desperta para te buscar. Traga a resposta do céu no qual essa vida precisa nesse exato momento. Senhor, abençoa todas as vidas que são inscritas nesse canal, que curte, que comenta, que o Senhor venha adentrar, meu Pai, sobre cada lar, que o Senhor venha fazer a obra sobre cada família, que toda obra maligna, que toda seta satânica, que todo laço, todo embaraço venha ser quebrado e lançado por terra. Opera, Jeová, opera, Jeová, de uma forma tremenda. Realiza, meu Deus, o teu milagre e opera de uma forma tremenda, em nome de Jesus. Se você creu e recebeu, diga amém. Fica na paz do Senhor.